O câncer de pulmão também pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram tabaco e não foram expostas a nenhum elemento causador de câncer. Nesses pacientes, mutações genéticas causam a formação de tumores nos pulmões. As mutações genéticas mais conhecidas que causam câncer de pulmão ocorrem em pessoas que têm uma forma da doença chamada de câncer pulmonar de células não pequenas ou CPCNP. Câncer pulmonar é a segunda forma de câncer mais comum no mundo. Somente o câncer de mama é diagnosticado com mais frequência. No entanto, o câncer de pulmão é o mais mortal de todos os cânceres. Cerca de 1,8 milhão de pessoas morrem dessa doença em todo o mundo a cada ano. Aqui está o que realmente torna esse número muito chocante. Até o século XIX, um número muito pequeno de pessoas desenvolviam câncer de pulmão, que era uma doença rara. Por exemplo, um estudo de 1878 descobriu que apenas 1% de todos os cânceres diagnosticados na Alemanha afetavam os pulmões. O câncer de pulmão gradualmente tornou-se mais comum durante o século XX. Na década de 30, alguns médicos começaram a suspeitar que o hábito cada vez mais popular de fumar cigarros era o culpado. Em 1950, pesquisadores dos Estados Unidos produziram o primeiro estudo científico ligando o câncer de pulmão ao tabagismo. O tabagismo parece causar câncer nos pulmões ao danificar o DNA, resultando em mutações genéticas que produzem células pulmonares de forma descontrolada, causando tumores. Fumar também causa inflamação nos pulmões, o que promove o crescimento e a propagação do câncer. O hábito de fumar causa 80 a 90% dos casos de câncer de pulmão. Cachimbos, charutos e outras formas de fumar tabaco também colocam você em risco. Outros fatores de risco para câncer de pulmão incluem exposição crônica ao fumo passivo e viver em regiões com alto índice de poluição do ar, história familiar de câncer de pulmão ou antecedentes de uso de radiação na região torácica, exposição prolongada a radônio e amianto. No entanto, o câncer de pulmão pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram ou que nunca foram expostas aos agentes causadores desse tipo de câncer. Nesses pacientes, mutações genéticas causam naturalmente a formação de tumores nos pulmões. Por exemplo, mutações no gene EGFR parecem aumentar o risco de câncer de pulmão em não fumantes. Da mesma forma, se um gene chamado ALK se liga a outro gene, uma mudança conhecida como fusão gênica pode ocasionar câncer de pulmão, e alterações no gene ROS1, conhecida como rearranjo, podem levar fumantes passivos ou não fumantes a desenvolverem o câncer. Muitas outras mutações genéticas identificadas aumentam o risco para câncer de pulmão em não fumantes. As mutações genéticas mais conhecidas que causam câncer de pulmão ocorrem em pessoas que têm uma forma da doença chamada de câncer pulmonar de células não pequenas ou CPCNP. Câncer pulmonar de células não pequenas recebe esse nome pela forma como aparecem ao microscópio. As células cancerosas são maiores que nas outras formas de câncer pulmonar conhecidas como câncer pulmonar de células pequenas. O câncer pulmonar de células não pequenas pode ocorrer na parte interna ou externa do revestimento pulmonar. O câncer pulmonar de células não pequenas cresce mais lentamente do que o de células pequenas, mas é de longe a forma mais comum da doença, representando 80 a 85% dos casos. Embora o fumo seja um fator de risco para ambas as formas de câncer pulmonar, não fumantes são significativamente mais propensos a serem diagnosticados com câncer pulmonar de células não pequenas. O risco de câncer de pulmão aumenta com a idade. 3/4 daqueles que desenvolvem e morrem da doença têm 65 anos ou mais. Homens e mulheres têm um semelhante risco de câncer de pulmão, embora os homens sejam 42% mais propensos a morrer por conta da doença, conforme a Associação Pulmonar Americana. A taxa de mortalidade por câncer de pulmão é mais alta entre homens negros, que têm 23% mais chances que os brancos de morrerem dessa doença. Reduzir o risco de desenvolver câncer de pulmão é simples: não fume. Se você fuma, pare o mais rápido possível. Pesquisas mostram que você poderá reduzir seu risco de câncer de pulmão de 30 a 50% em 10 anos.
Você também deve evitar o fumo passivo. É aconselhável testar sua casa para radônio e amianto e eliminá-los se detectados. O sintoma clássico do câncer de pulmão é uma tosse que não desaparece, especialmente se houver sangue, saliva ou catarro de cor escura. Outros sintomas do câncer de pulmão incluem dor no peito, especialmente quando piora ao inspirar profundamente quando tosse ou ri. Sua voz também pode ficar rouca. Perda de apetite e de peso não intencional podem ocorrer. Você também pode não ter energia, sentir-se fraco ou muito ofegante. E você pode perceber o desenvolvimento de infecções frequentes, como bronquite e pneumonia. Casos avançados de câncer de pulmão podem causar outros sintomas, como dor óssea, dor de cabeça, fraqueza ou dormência nos membros e tontura. O tratamento médico recomendado para o câncer de pulmão dependerá de vários fatores, incluindo a forma da doença que você tem. Câncer pulmonar precocemente detectado pode ser removido com cirurgia, apesar da maioria dos pacientes necessitar de outros tratamentos, podendo incluir quimioterapia, radiação e imunoterapia, que ajuda o sistema imunológico a matar as células cancerosas. No entanto, muitos pacientes com câncer pulmonar de células não pequenas são candidatos a terapias direcionadas que visam especificamente as mutações genéticas para impedi-las de causar o crescimento de tumores. Além disso, ensaios clínicos estão avaliando novas terapias, que têm como alvo a ALK, ROS1 e outras mutações genéticas. Na verdade, os pacientes com câncer pulmonar de células não pequenas que têm certas mutações genéticas podem ser candidatos a ensaios clínicos envolvendo pacientes com outras formas de tumores sólidos, e são conhecidos como testes clínicos em cesta. Participar de um ensaio clínico lhe dá acesso a novos tratamentos com meses ou até mesmo anos antes de estarem disponíveis para outros pacientes. Esses tratamentos podem mudar a vida ou até mesmo oferecer uma cura. Atualmente, existem mais de 1.500 ensaios clínicos para tratamentos de câncer pulmonar em andamento em todo o mundo. Dê a si mesmo um pouco de esperança informando-se sobre todas as opções de tratamento para o câncer de pulmão.